Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um papo de segunda, momento destinado aqui no canal toda segunda-feira, ou em formato de vídeo ou em ao vivo, para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Já começa essa edição de 2025 e nesse dia 17 vamos estar falando sobre as equipes da região sudeste. Nas duas segundas-feiras anteriores eu falei sobre os representantes do norte, nordeste e também sobre o centro-oeste. Os vídeos seguem disponíveis aqui no canal. Nessa segunda-feira vamos estar falando sobre a região sudeste. Na próxima segunda-feira vamos estar falando sobre as equipes da região sul. E na segunda-feira que antecede a competição, que antecede o início da Série B, vamos estar fazendo um tier list, distribuindo aqui as equipes que tendem a lutar pelo acesso, as equipes que podem lutar contra o rebaixamento, tentando prever algumas coisas, alguns fatos dessa Série B de 2025. Se você quer estar ligado na Série B, se inscreve no canal, compartilha o link também e deixa o like, isso faz com que eu traga mais conteúdo sobre a competição. Toda segunda-feira até o final do ano vamos estar falando sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e também nos outros dias da semana vou estar trazendo atualizações. Mas bora lá, já trazendo uma arte com as 6 equipes representantes da região sudeste. Temos 3 novatos, né? Temos 3 novas equipes que subiram da Série C. Então, temos Ferroviária, Volta Redonda e Atlético, um paulista, um carioca e um mineiro. Temos também o América, que permaneceu da última temporada para essa, Novo Horizontino, que bateu na trave na luta pelo acesso na última temporada, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que lutou contra o rebaixamento. Bora lá, começando com o América que nessa edição do Campeonato Mineiro terminou ficando com o vice-campeonato, né? Na grande decisão, perdeu o jogo de ida por 4-0, venceu o jogo da volta por 1-0, teve uma boa primeira fase de Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil terminou caindo na primeira fase para o Cascavel, acho que foi o único resultado que fugiu um pouco da curva nesse início de ano. E tem um aproveitamento de 46%. Na temporada passada foi um América que ficou na 8ª colocação da Série B. E assim como foi o início da outra temporada, o América começa com um teste no comando técnico. Na temporada passada se tinha o Cauã que inclusive nessa temporada estava comandando a Portuguesa. E em 2025 o América aposta no nome do William Batista, que durante a primeira fase do Campeonato Mineiro teve lá seus bons resultados. Na semifinal também do Campeonato Mineiro conseguiu ter um bom desempenho e eliminou a equipe do Cruzeiro na semifinal do estadual. Mas o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro trouxe alguns pontos de limitação do comando técnico, do elenco também do América. Também se tinha uma diferença grande em elenco na disputa da grande decisão do estadual. Trazendo aqui alguns destaques, né, e isso eu vou fazer com todas essas 6 equipes, assim como eu fiz com as equipes das semanas anteriores, trazendo os destaques individuais. Matheus Mendes, goleiro que chegou por empréstimo do Atlético. Tinha até um boato de que ele poderia estar sendo negociado com o Bahia, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele segue confirmado no América. Tem a figura do Mariano, ex-Atlético, experiente lateral direito. Tem o Lucão, que é o capitão do América, inclusive, ex-Guarani. Bom nome para a linha de zaga, acho que tende a ser um dos bons zagueiros da Série B. Tem a figura do Benítez, né? E aí o Benítez segue sofrendo muito com os problemas físicos. Caso ele consiga desempenhar tecnicamente, ele é um dos grandes 10 da Série B. E tem o Fabinho, teve muito destaque no início do Campeonato Mineiro, chegou até a ser especulado pelo Vasco, mas segue na temporada com a camisa do América. Tem outros nomes também. A América tem muito problema para encontrar um 9, inclusive teve a aposentadoria declarada do Jonatas depois do segundo jogo da final do estadual. Tem outros destaques também, tem o Cauã Barros, jogador que chegou por empréstimo do Vasco, tem o Figueiredo também, que está por empréstimo do Vasco, tem o Adson, enfim, tem alguns nomes que, o Marlon, que segue mais uma temporada com a América, mas de destaques principais eu trago esses 5 nomes. O América, eu vou fazer depois na tier list, mas entendo que é um dos candidatos a lutar pelo acesso. Se compara o elenco
e o projeto da última temporada eu entendo como muito parecido com o projeto dessa temporada. O América mais modesto, ainda mais modesto do que em 2024, mas que teve algumas escolhas talvez um pouco melhores do que na última temporada na formatação do elenco. Partindo para o Novo Horizontino que foi uma das grandes decepções da última rodada da Série B de 2024, lutou até o final, chegou muito forte e precisava apenas de si para garantir o acesso na última rodada de 2024, mas terminou ficando na 5ª colocação, tropeçou na última rodada. No Campeonato Paulista de 2025, eliminado nas quartas de final. Na Copa do Brasil, segue na 3ª fase, conseguiu a classificação nas 2 primeiras e tem um aproveitamento de 53% somados Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Segue com o Eduardo Batista, e aí eu entendo como uma boa escolha, né? A manutenção no comando técnico, a sequência da aposta do Eduardo Batista, vejo como um dos grandes nomes de currículo, de peso e de conhecer muito bem a competição. Então uma boa aposta seguir com o Eduardo Batista, trazendo alguns nomes. Tem o Donato, o Rafael Donato, ex-Vila Nova, o Marlon vem tendo um grande início de 2025, o Matheus Friso, e aí o que foi muito especulado nos bastidores é o quão grande é o salário do Friso, né? O Friso recebeu algumas propostas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Friso que fez parte do Tombense algumas temporadas atrás, com grande destaque mesmo com rebaixamento, do Coritiba na última temporada. Bom 10, e tem o Robson. Esses são apenas alguns dos destaques do Novo Horizontino. Vou até abrir aqui para a gente falar um pouco sobre o Novo Horizontino, porque eu acho que vale a pena, porque olhando todas as equipes que eu trouxe de avaliação da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até agora do Sudeste, eu entendo que o Novo Horizontino é quem tem um elenco ou um grupo mais forte. Se tem o Ayrton no gol, ex-América, ex-Chapecoense, tem o Jordi como um bom goleiro também, tem o Patrick Bray, com um grande currículo, com um grande nome, o Donato. Olhando aqui para um pouco mais para a estrutura de meio de campo, Jean Imer, ex-Ceará, William Farias, bom nome também para o meio de campo, Luiz Oyama, também como um grande destaque. Além do Friso, né? Enfim, tem bons nomes a equipe do Novo Horizontino, e a gente olha para o ataque, o Luca, o Vaguinho, Léo Tocantins, Bruno José, Pablo Diego, é um dos elencos, se não o mais forte, está ali num top 2, num top 3 dessa Série B. Mas voltando aqui, para a gente dar sequência às avaliações da Série B, bora falar agora do Botafogo de São Paulo. Botafogo que na última temporada lutou até o final para não ser rebaixado. Tem o Márcio Zanardi que inclusive chegou na reta final da Série B para ser o salvador, né? E seguiu para essa temporada. Olhando aqui algumas anotações sobre ele fez parte da base do Corinthians, base do Santos, profissional do São Bernardo, profissional do Goiás, e na última temporada chegou ao Botafogo. Primeira fase do campeonato estadual, não teve um grande campeonato paulista, não participou de Copa do Brasil de 2025, 30% de aproveitamento nessa temporada, e aqui o retrato da Série B de 2024. Um Botafogo que tem João Carlos como um destaque no gol, ex-Cuiabá, Jonathan Cafu, Jefferson Nem, que ainda não atuou pelo Botafogo, ele chega agora depois de um bom campeonato paulista pelo Veloclube, e a figura do Silvinho. Recentemente o Silvinho passou pelo São Bernardo, mas teve outros clubes em que ele teve algum destaque. Falei agora há pouco sobre o Novo Horizontino, que entendo que tem o melhor elenco dentre as equipes que eu já avaliei até aqui. Entendo que o Botafogo tende a gerar preocupações em relação à força de grupo, em relação à força de elenco, e pode trazer alguma dor de cabeça ao Márcio Zanardi, pode trazer alguma dor de cabeça à torcida do Botafogo de Ribeirão Preto. Olhando para um outro novato, agora começando na verdade com as apresentações dos novatos, o Botafogo esteve na Série B, o Atlético de São João del Rei, interior de Minas Gerais, estava na Série C na última temporada.
terminou caindo na primeira fase do Campeonato Mineiro de 2025, mas muito por conta do regulamento. Em questão de aproveitamento, foi um Atlético que teve um dos 4 melhores aproveitamentos na primeira fase do Mineiro. O Mineiro ele tem um formato parecido com o Campeonato Paulista, então se tem ali uma divisão de grupos, enfim. E foi o campeão do Troféu Inconfidência. Acho que dá pra gente fazer um paralelo do Troféu Inconfidência com a Taça Rio. Então foi, no final das contas, o 5º colocado do Campeonato Mineiro e terminou caindo na segunda fase da Copa do Brasil diante do Grêmio, mas um jogo em que se teve um Atlético muito competitivo, só foi eliminado nos pênaltis, jogo marcado por gol contra, por frango, mas se teve um Atlético muito competitivo diante do Grêmio na Copa do Brasil. 61% de aproveitamento, equipe comandada pelo Roger, né? O ex-atacante Roger tem um início de carreira como treinador promissor. E trazendo destaques, Lincoln, Matheus Gonçalves, ex-América, Vitória, e teve outros clubes no currículo dele, Ceará também. David Braga, jovem David Braga, 22 ou 23 anos, grande destaque do Campeonato Mineiro. Tem outros nomes também, Wesley Gasolina, ex-Cruzeiro, tem outros nomes de algum destaque pelo Atlético. Eu vejo como um grupo promissor, vejo como uma equipe promissora que chega comendo pelos lados, mas que pode ter uma projeção bacana na Série B. E aí a gente vai para a Ferroviária, né? Ferroviária que tem como grande destaque o futebol feminino, está entre as 2 ou 3 grandes forças do futebol feminino, mas no futebol masculino vai ganhando projeção. Disputa a segunda divisão, né, o A2 do Campeonato Paulista, está em disputa, inclusive, está nas quartas de final. Terminou caindo em 2024, também nas quartas de final, mas estamos entre os jogos das quartas de final do Paulistão A2. E ganhou o jogo de ida, acredito que diante do Ituano. Então tem uma vantagem, a tendência é que a Ferroviária consiga o acesso ao A1, né, a primeira divisão do Paulistão. Não participou da Copa do Brasil, 52% de aproveitamento nessa temporada. Tem o Vinícius Bergantin como treinador, Bergantin que teve passagens, até pegando anotações também aqui, Ituano, Retrô, Inter de Limeira, Santo André e CSA. Ele fez parte do início da campanha da Ferroviária de acesso à Série B, terminou saindo, foi para o Flamengo para ser auxiliar técnico de lá e voltou, né, ainda durante o Campeonato Paulistão A2 para essa sequência da temporada. Acho que é um bom nome, né, o Bergantin, que, assim, os trabalhos que eu vi do Bergantin, eles nunca foram de extrair mais do que a equipe, do que o elenco parece ter, porque a gente tem alguns treinadores com esse histórico, né, de tirar leite de pedra. Mas eu entendo que a Ferroviária deve proporcionar, e já trazendo alguns nomes, deve proporcionar um elenco que faça com que um Bergantin possa ter um bom trabalho. Tem o Deni Júnior, que ainda não atuou, o Deni Júnior estava no futebol baiano, estava no Bahia, mas a passagem dele pelo Vila Nova foi muito marcante. Tem o Ian Lucas, ex-Cruzeiro, jogador, acredito que revelado pela própria Ferroviária, e aí girou um pouco. Tem o experiente Tarik, tem o Wesley Pomba que, olhando a última temporada dele, acredito, pelo que eu estou lembrado, vou até buscar aqui, mas ele teve uma passagem pelo Coritiba, só para deixar aqui a confirmação, eu não passar a informação errada para vocês. Teve passagem pelo Ituano, mas ele teve uma passagem pelo Coritiba em 2024. Então tem outros clubes do currículo dele, revelado pelo Grêmio. Bom nome, um atacante de lado de aceleração. Voltando aqui para a arte, tem o Quirino, que vem sendo um dos grandes destaques desse Campeonato Paulista A2. Então tem um grupo, e as outras peças que eu não coloquei aqui tendem a fazer com que a Ferroviária tenha um grupo minimamente competitivo para pelo menos permanecer. Seguindo aqui, vamos para nossa última equipe e depois eu vou fazer um apanhado geral, tá? Então fica até o final. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link. Lembrando que nas 2 próximas segundas a gente vai falar na próxima semana sobre as equipes do Sul e depois fazer um tier list aqui de quem vai brigar pelo quê. Bora lá falar sobre o Volta Redonda, semifinalista do Campeonato Carioca.
né? A gente há um bom tempo não vinha tendo uma equipe da região do Rio de Janeiro que não fosse as equipes que caíssem, né? Assim, a gente vinha vendo Vasco, Botafogo, passou pela Série B também, mas além das 4 forças, não se tinha muito esse ponto. E aí o Volta Redonda, que bateu na trave na luta pelo acesso em 2023, conseguiu acesso na temporada passada com o Rogério Corrêa. O mesmo Rogério Corrêa de 2023 foi o Rogério Corrêa que conseguiu levar o Volta Redonda à segunda divisão em 2024. O semifinalista terminou caindo para o Fluminense na semifinal do Carioca. Não participou de Copa do Brasil. 53% de aproveitamento e é uma das equipes novas nessa Série B. Trazendo destaques e alguns nomes de currículo. O Jean Drozzi é um nome de currículo, é um nome que tem uma experiência, um bom goleiro. Tem o Wellington Silva, aquele mesmo ex-Fluminense, e na Série C eu pude acompanhar alguns jogos dele. É uma das peças remanescentes, os dois laterais, né? Tanto o Sanches como o Wellington Silva. Joga bem, segue jogando muito bem, tecnicamente é um dos bons nomes. Aqui a preocupação é um lateral com uma idade bem avançada, então talvez, e aí é o ponto de uma Série C, ela não exige tão fisicamente como uma Série B, em sentido de jogo a jogo e em sentido de calendário. A Série C ela tem apenas um turno, ela tem um descanso maior, a Série B não. E aí gera uma preocupação quanto ao Wellington Silva. Tem o Sanches na lateral esquerda, também remanescente. Bruno Barra também remanescente, aí não tem tanto currículo, mas tem a identidade com o clube. Eu acredito que é a 5ª ou 6ª temporada do Bruno Barra com a camisa do Volta Redonda. Tem o Chay, né? Aquele mesmo Chay, né? Eu vi o Chay. Inclusive, eu falei sobre uma equipe da região sudeste. Eu acredito que foi o Novo Horizontino. Novo Horizontino ele tem o Oyama, né? Então Oyama e Chay na Série B novamente. Então tá aqui o Chay como articulador, Chay que na temporada passada estava no CRB, e o Bruno Santos, né? O Bruno Santos como o centroavante, tem bons números nesse início de temporada. E acredito que pode ser uma grata surpresa, pode surpreender nessa Série B. Aqui eu passei, né, isso daqui está no vídeo da semana passada, né, tem uma breve apresentação, enfim, se quiser o vídeo está disponível aqui no canal. Mas voltando aqui para a gente trazer um panorama geral, né, sobre essas 6 equipes representantes da região sudeste, eu entendo que a gente tem, e aí depois eu vou detalhar um pouco melhor isso antes do início da Série B. 2 equipes que são fortes candidatas, uma delas eu entendo como candidata ao título, 2 delas, contando com essa uma, candidatas ao acesso, e uma que eu entendo que vai lutar e sofrer contra o rebaixamento, e 3 que eu não sei muito o que esperar, né? Acredito que a gente pode ter uma boa surpresa com o Atlético. Com o Volta Redonda eu entendo que pode ser que sofra, e com o Ferroviária vamos ver esse trabalho do Bergantino, se ele vai conseguir extrair algo positivo da equipe de São Paulo. Deixa a sua expectativa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Semana que vem, olhando aqui até o calendário, no dia 24, vamos falar sobre as equipes do Sul. Dia 31, Tirlich, provavelmente esse dia 31 ao vivo, provavelmente. Não prometendo nada, mas provavelmente ao vivo. E no dia 4, né, dia 3 ou 4, teremos o início da Série B. E depois do dia 31, muito provavelmente eu vou falar também, vou trazer algum conteúdo entre o dia 31 e o dia 4 falando sobre a Série B. Então, quer atualizações sobre a Série B do Brasileirão? Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Também compartilhe o link, isso faz com que fortaleça aqui o canal e incentive também a trazer mais conteúdo sobre a Série B. Tem mais conteúdos por aqui, né? Eu falei inclusive sobre troca do comando técnico no Remo, né? A saída do Guanais do Atlético Goianiense terminou indo para o Mirassol, foi demitido do Atlético Goianiense, contratado por uma equipe da primeira divisão. Enfim, tem muita coisa aqui falando sobre a Série B. Se inscreve no canal, até a próxima.